Lembra-te que tu és pó e ao pó haverás de voltar. E aqui, meus irmãos, quando a igreja nos lembra que somos pó, não é diminuindo a nossa dignidade, não é diminuindo a nossa esperança e tampouco a filiação com Deus, é mostrando a realidade. Se nós nos agarramos à matéria, às coisas, tudo isso passa. Tudo isso passa. Aquilo que é novo hoje é velho amanhã. Aquilo que serve hoje é descartado amanhã. Um prato de comida, a mais bela comida, saborosa, bonita, deixe ela lá na sua mesa e vá observando o que acontece dia após dia. Aquilo que era muito bonito começa a feder, moscas, bichos. E isso é uma lição para nós. A vida está passando. Aquilo que é matéria, ao pó voltará, mas aquilo que é de Deus, para Deus retornará. Quando o ser humano foi feito do barro, do pó, e era aquele boneco sem vida, Deus vai soprar-lhe as narinas, e ele se torna um ser vivente. A pergunta é, o que Deus colocou dentro do homem? O seu sopro, o seu espírito, o ruá. Quando Deus sopra no nariz de Adão, Deus está pegando algo de dentro dele, o sopro, ele vem de dentro e está colocando dentro de Adão, e ele se torna um ser vivente. Aquilo que é barro, aquilo que é pó, voltará ao pó, mas o espírito retorna para Deus. Se Deus soprou nas nossas narinas, nós haveremos de voltar para Deus em espírito e em verdade. É por isso que nós veremos no tempo pascal, quando Jesus aparece aos discípulos, ele vai soprar-lhes as narinas. O que Jesus sopra? Retomando este episódio inicial, quando Deus sopra em Adão. E aqui, aquele primeiro homem, quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele viu foi Deus. Deus que estava próximo, soprando-lhe as narinas. Depois aquele homem se vê sozinho, os animais todos com pares e ele solitário. Deus lhe dá então uma companheira, Eva, uma mulher, e Adão cai num sono profundo. Deus molda a mulher a partir do seu lado, para estar ao seu lado, e quando ele abre os olhos, ele diz, agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Se a primeira vez que Adão abriu os olhos, ele viu a Deus, a segunda, ele vê a pessoa, ele vê Eva, a sua esposa. Veja, meus irmãos, nesta quaresma, é preciso fechar os olhos e é preciso abri-los. Fechar para o pecado, fechar para aquilo que não é de Deus, fechar para aquilo que nos diminui, mas abrir os nossos olhos, seja para a contemplação de Deus, seja para os irmãos que de nós necessitam. Este é o nosso olhar quaresmal. É por isso que no evangelho de ontem, Jesus nos dá a receita da verdadeira oração, do verdadeiro jejum e da verdadeira esmola, que é em segredo, e o Pai que vê o oculto te recompensará. Meus irmãos, nós podemos esconder seja o que for das pessoas, de Deus não, porque a palavra diz, Deus vê o oculto. As nossas conversas não são segredos para Deus. Os nossos cochichos não são cochichos para Deus. Aquilo que planejamos e tramamos não é segredo para Deus. E mesmo que as pessoas não saibam, Deus vai conduzir aquela história por aquilo que não lhe é oculto. Não lhe é oculto. Oração. Fecha a porta do teu quarto. Jejum. Não conte para as pessoas. Lave o rosto, perfuma, penteie o cabelo. Esmola o que faz a tua mão direita, que a esquerda não sabe, e o Pai que vê o escondido te recompensará. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando dos nossos relacionamentos quaresmais. Precisamos estar atento a 3 relacionamentos. Como eu tenho me relacionado com Deus, como eu tenho me relacionado com as pessoas, e como eu tenho me relacionado comigo mesmo.
Eu me relaciono com Deus, no tempo quaresmal sobretudo, com a oração. Eu me relaciono com as pessoas através da esmola, ser para o outro. E eu me relaciono comigo mesmo pelo jejum. O jejum é a oração do corpo, vai dizer Santo Agostinho. Se você reza, se você clama, se você celebra, isso tudo é algo do espírito, dos seus lábios. Mas quando você faz jejum, você está se treinando. Aqui, meus irmãos, fica um dever de casa. Você ler Tiago, capítulo 3. Marque na sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí na sua casa e leia Tiago, capítulo 3. O que está ali escrito? Um homem que coordena o seu falar é um homem que coordenará toda a sua vida. Aquilo que começa na língua vai passar para todo um corpo. Tiago diz com clareza: uma pessoa descontrolada na língua, ela é descontrolada na própria vida. Uma pessoa que se descontrola no falar, a Bíblia diz, leia Tiago 3, ela está te alertando que aquele descontrole na língua, ele mostra descontroles maiores ocultos. E precisamos ter cuidado com isso, cuidado com a nossa língua, cuidado com a língua do outro, cuidado com aquilo que você fala e atenção àquilo que o outro diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Tiago vai dar dois exemplos. Eu gosto muito de analogia, por isso que eu gosto do capítulo 3 de Tiago. Primeiro, ele trabalha a questão do cavalo. Para você coordenar um cavalo inteiro, e olha a força que tem um cavalo, um ser humano nunca segura o cavalo no muque. Se você coordena a boca do cavalo, se você coordena a língua do cavalo, você coordena o cavalo inteiro. Tiago está falando isso. Coordene a língua, freie a língua, tanto que aquilo que põe na boca de cavalo e burro chama freio. Você puxa, ele para. Ele vai dar um outro exemplo, um grande navio, um navio gigantesco. Como que o capitão coordena aquele navio todo? Através do leme, pequenininho, mas ele coordena todo o navio. Tiago está dizendo que se coordena um cavalo pela boca, se coordena um navio todo pelo leme. E aquele que não é sábio no falar, não consegue coordenar a própria vida. Meus irmãos, neste tempo da quaresma, quantas pessoas colocam penitência neste tempo? 40 dias eu não vou comer doce, 40 dias eu não vou tomar refrigerante, 40 dias eu não vou comer isso, não vou comer aquilo. E quantas vezes as pessoas vêm até nós, padres: padre, eu fiz nessa quaresma um propósito de não comer doce. Mas está difícil, eu posso mudar? Tem uns que já mudam por conta própria, né? Uns ainda perguntam. Eu nunca mudo, porque a pessoa que não consegue dizer não a algo simples, apenas para saciar o paladar, ela não consegue dizer não ao pecado. Não consegue. Pequenas mortificações nos treinam. Se você tem o costume, ou talvez de vez em quando, em tomar um café nessas casas gourmet, está abrindo muito nesses lugares mais aconchegantes para almoço, para café. Quando você pede ali um café, um meio longo, um expresso, vem geralmente o café, vem um copinho de água, geralmente com gás, e ao lado do café vem um pedacinho de chocolate, uma rosquinha. Não é assim? Tem gente que põe adoçante, tem gente que põe açúcar. Muitos estão tomando café agora sem nada. Às vezes, eu não sou muito de café, mas tomo quando me oferece. Eu tomo o café e eu olho daquela rosquinha bonita ali, chocolate, algo apetitoso. Às vezes eu digo, não quero, mas eu estou querendo. Mas aquele pequeno não, aquela rosquinha, é para dizer a mim: eu consigo renunciar. Eu consigo abrir mão de pequenos prazeres para alcançar grandes vitórias espirituais. Padre, eu não consigo, porque eu sou chocólatra. Eu vejo aquela rosquinha ali, nossa, eu nunca... Quer dizer, a pessoa que não consegue renunciar a algo tão pequeno, você acha que ela vai renunciar a um pecado? Você acha que ela vai renunciar a uma mentira? Se ela não consegue segurar a língua para não degustar aquele doce, ela segurará a língua quando for falar mal do outro? Ela vai segurar a língua quando for falar palavras talvez impróprias a um cristão católico? Então, as pequenas mortificações vão nos levando a grandes vitórias.
Estamos no tempo das confissões. O Brasil todo, as dioceses, as paróquias, estão se organizando para atender os fiéis penitentes. E como, meus irmãos, é triste quando você vai atender uma confissão e a pessoa, ela não vem arrependida, mas ela vem com justificativa. E anote esta frase: quem é bom de justificativa é ruim de conversão. A pessoa, ela não aceita: eu estou errado, eu pequei, eu quero que Deus me perdoe, padre, neste aspecto. Não. Aí eu fiz isso por causa disso, aí eu fiz isso por causa do meu marido, aí foi meu colega, aí foi minha namorada, aí foi o diabo, foi a vida. A pessoa nunca, ela é culpada. E se a pessoa não se assume assim, não há conversão, não há arrependimento. Eu digo muito que o primeiro interessado em ser abençoado, em ser liberto, em ter uma vida de conversão, é a pessoa que pede a bênção. O padre é apenas um canal e ele vai instruir a pessoa. Eu estou notando, meus irmãos, algo acontecendo. Eu estou notando algo acontecendo. Não vou falar nomes, claro que não, mas vou contar um milagre, vou contar o santo. Até pouco tempo atrás, antes de alguns cursos que fiz, as pessoas vinham com certa frequência: ah, padre, eu estou com esse problema, me dê uma bênção. Ah, eu estou com essa questão, me dê uma bênção. Ah, eu estou precisando disso, me dê uma bênção. Claro, a gente sempre abençoava, eu sempre abençoava. Mas no curso que eu fiz, eles ensinaram que não há libertação sem conversão. Não existe bênção sem oração. Então, quando as pessoas, elas vêm buscar uma bênção, eu estou dando deveres para ela. Quais deveres? De conversão, de vida de oração. Você quer bênção? Então faça isso, reze isso, leia isso, se confesse, vá à missa, se converta. O que eu tenho observado? Aquela frequência diminuiu, porque a pessoa não quer conversão, ela não quer vida de oração, ela não quer compromisso com Deus, ela quer uma mágica. Então eu vou no padre, ele faz um sinal mágico e tudo se resolve. Eu não tenho que mudar de vida, eu não tenho que abandonar pecado, eu não tenho que ter vida de oração, eu não preciso rezar terço, eu não tenho que ficar lendo Bíblia, eu não tenho que procurar missa dominical, eu quero só a bênção. Entendem? O tempo da quaresma é justamente para nos tirarmos daí, nos tirarmos do comodismo, nos tirarmos do caminho mais fácil, nos tirarmos da superficialidade, para que tenhamos uma vida profunda com o Senhor. Rasgar a roupa é a coisa mais fácil, rasgar o coração só para os que buscam o céu. Ontem foi falado muito isso na liturgia: não rasgue as vestes, rasgai o vosso coração, eis o momento favorável, eis o dia da salvação. Aproveitemos, meus irmãos, este tempo quaresmal para nos voltarmos ao Senhor, procurando uma conversão, a fé no Evangelho, lembrando que somos pó e ao pó voltaremos, mas aqueles que são de Deus, com Ele estarão na eternidade. Quaresma não é um tempo cheio de pentulicalhos, não, quaresma é o momento da conversão, é um momento de mais oração, é um momento de relacionamento profundo com Deus pela oração. Reze mais, se coloque mais na presença de Deus, busque a leitura da palavra, o evangelho do dia, relacionamento com Nossa Senhora, a oração do Santo Terço diário. Procure o relacionamento com as pessoas, endireite caminhos, corte arestas, aplane o que está emburacado. Relacionamento com a sua família, com os seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos. Relacionamento com Deus, oração, relacionamento com o outro, esmola, ser para o outro. E o relacionamento com você mesmo, que parte pelo jejum, que eu falei muito sobre a língua, Tiago 3. Se você não consegue controlar a própria língua, não apenas na palavra, mas também nisso que eu não vou comer, nisso que eu vou abrir mão, nisso que eu não vou fazer, você está com pequenas renúncias, preparando grandes vitórias. Porque Jesus disse: aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que é infiel nas pequenas coisas, será infiel nas grandes. Chega mais aqui. Você sabe qual é a diferença de alguém que rouba R$1 daquele que rouba 1 milhão? Qual a diferença? Qual a diferença daquele que rouba R$1 e daquele que rouba 1 milhão?
Sabe não? Oportunidade. Oportunidade. A pessoa teve a oportunidade de pegar uma moeda, ele pegou R$1. Se ele tivesse a oportunidade, ele pegava 1 milhão. Para Deus, meus irmãos, Ele não nos julga conforme os critérios do mundo. Ah não, ele roubou 1 milhão, eu roubei só R$1. Quem é fiel nas pequenas coisas, é fiel nas grandes. Quem é infiel nas pequenas coisas, será infiel nas grandes. Jesus disse, se você não sabe ser fiel no uso do dinheiro injusto, como que o meu Pai vai lhe confiar os verdadeiros bens, os verdadeiros tesouros? Então eu estou colocando para você aqui um pano de fundo para a sua quaresma. Veja que eu tratei de vários assuntos, todos apontando para a conversão, para a mudança de vida, para uma amizade profunda com nosso Senhor. Iremos agora para o momento da adoração, onde Jesus se expõe a nós no ostensório, e nós somos chamados a nos expormos a Ele, mostrar a Ele a nossa verdade, e qual a quaresma que nós queremos. O mundo continua, e nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A igreja entrou neste tempo santo, a quaresma. Não assista, celebre, reze, não perca nenhuma missa dominical. Domingo, lugar de católico é na igreja. Vá nos 5 domingos quaresmais, cada domingo um ponto a ser trabalhado. Se você consegue, você pode também ir à missa diária. Quem sabe que nessa quaresma, muitas pessoas me falaram, padre, nessa quaresma eu fiz um propósito, e a missa 40 dias, é só bênção, é só graça, é unção para você. Não sei qual é a sua mortificação, não sei o que você está abrindo mão nesta quaresma, não sei o que você irá realizar, mas faça escondido, para que somente Deus veja. Vou contar uma aqui rapidinha. Eu fui em tal lugar, sabe? A pessoa colocou comida e não colocou arroz. Eu sei que ela é doida com arroz, é porque na quaresma ela abriu mão do arroz. Aí alguém disse para ela assim, ué, você não vai comer arroz não? Ela na hora, eu comecei uma dieta, cortaram o carboidrato, morreu o assunto. Deus sabe, as pessoas não precisam saber. Guarde na sua cabeça, aquilo que Deus sabe, as pessoas não precisam saber. A sua oração é secreta, a sua esmola é em segredo, o seu jejum é em silêncio, e Deus que vê o oculto te recompensará. Que Jesus toque o nosso coração e nos capacite para esta grandiosa quaresma.